Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Vamos, nessa nossa aula, falar sobre contas redutoras, tá? Não será todas as contas, tá? Nós iremos falar sobre as principais contas, tá? Que se utilizam, tá? Tanto no ativo quanto no passivo, tá? Então, nós vamos falar nessa aula, tá? Sobre contas redutoras ou contas retificadoras, tá? Então, vamos lá. As contas redutoras são contas que, embora apareçam num determinado grupo patrimonial, ativo ou passivo, têm saldo contrário em relação às demais contas desse grupo. Então prestem atenção agora. Desse modo, uma conta redutora do ativo terá natureza credora. Então isso significa que toda conta redutora do ativo ela é credora. Ah, professor, mas como que eu vou lançar uma conta credora lá no meu ativo? Tá? Aí a gente coloca aquele sinalzinho de menos, tá, na frente e colocamos o resultado entre parênteses, tá, para simbolizar, tá, para definir que aquela conta está reduzindo do valor acima. Então, toda conta do ativo, né, para somar o ativo, a gente precisa debitar as contas do ativo, né? Então, as contas redutoras do meu ativo, elas têm a natureza credora, tá? Como já vimos em outros exemplos, depreciação, tá? Depreciação aparece lá embaixo, lá com um sinalzinho de menos, reduzindo o valor do meu bem, tá? Já para as contas do passivo, as contas redutoras do passivo, tá? Ela tem a natureza devedora, tá? Então as contas do meu passivo, né, as contas do passivo são credoras, só que as contas redutoras do passivo, tá, elas são devedoras. Então vai com um sinalzinho de menos também, né, entre parênteses o valor, simbolizando, né, esclarecendo que aquele valor ali está reduzindo da conta acima, tá? A gente sempre precisa fazer a classificação, tá? Conta, tá? Conta específica e embaixo a conta redutora. A gente sempre coloca a conta redutora abaixo daquela conta de origem que ela está tirando, reduzindo o saldo. Então, as contas retificadoras ou redutoras reduzem o saldo total do grupo em que aparecem. Tá? Então, vamos ver algumas contas, tá, retificadoras. Tá, aqui, tá, gente? Só tem um erro aqui, retificadoras do grupo do ativo, ativo e passivo, tá? Então, contas, né, contas redutoras mais usadas, tá? Isso é lógico, vai depender de cada empresa, né? Então, mas aí a princípio nós temos provisões para credores de liquidação duvidosa, é uma conta redutora do ativo. Então, provisão para credores de liquidação duvidosa, conta redutora do ativo. Depreciação, amortização e exaustão acumulada, conta redutora do ativo, tá? Vem lá do lado do ativo com sinalzinho de menos. Capital a realizar ou capital a integralizar, conta redutora do passivo, vai lá no patrimônio líquido, tá? Com sinalzinho de menos. Poderíamos colocar também aqui a conta prejuízos acumulados, tá? Que é uma conta redutora, tá? Lá do patrimônio líquido também, lá do passivo no patrimônio líquido. Então poderíamos ter colocado aqui também a conta prejuízo acumulado. Mas a princípio nós iremos trabalhar com essas três contas aqui. A provisão para credores de liquidação duvidosa, depreciação, amortização e exaustão acumulada e capital a realizar ou capital a integralizar. Vamos ver a primeira lei de liquidação duvidosa. Então, provisão para credores de liquidação duvidosa. Tá? Para que serve esta provisão? Para que existe esta conta? Tá? Então, esta conta nada mais é do que a gente
fazer uma provisão para caso de perdas futuras, né? Perdas com relação às nossas vendas, tá? Então, se a gente vende a prazo, tá, gente? Se a gente vende a prazo para determinados clientes, então essas vendas tem determinado cliente que não vai conseguir pagar a gente, não vai honrar com o seu compromisso, né? Então, toda vez que a gente vende algo a prazo, tá? Corre um sério risco de a gente levar algum tipo de calote, tá? Alguém deixar de pagar porque ficou desempregado por causa da pandemia, ou mudar de repente, né? Vamos supor que a pessoa muda, tá? Aí fica complicado, né? Como que nós iremos receber se ela mudou? Então, tá? Essa toda vez que a gente vende a prazo, a gente precisa fazer essa provisão. Para que precisa fazer? Caso essas pessoas não venham a pagar essas obrigações, tá? Então nós já estamos contabilizando esse prejuízo, essa perda. Tá? Aqui tem uns exemplos: cheque sem fundo, cartões de crédito sem saldo, clientes que não pagaram. Então, se a gente faz isso, a gente já está prevendo, tá? Essas perdas. Não vai ser surpresa nenhuma, né? Se porventura deixarmos de arrecadar porque determinada pessoa, determinado cliente não pagou. É lógico que vocês não vão colocar a liquidação, né? E vão mencionar o nome do credor lá de vocês, né? Do cliente de vocês. A provisão para credor de liquidação duvidosa, professor Daniel. Coitado, ele é professor, não tem condições de pagar, né? Não, você vai fazer do total, né? Referente às duplicatas a receber, as contas a receber que a gente tem na empresa, nós iremos colocar lá uma taxa, lá 3%, 4%, 5%, 10%, tá? De calote que provavelmente a gente possa ter, tá? Qual que é a porcentagem que eu coloco? Isso depende da atividade que vocês trabalham, né? Do histórico que a empresa de vocês tem. Não, os meus clientes são fiéis, eles pagam. Tá? Tem lá 2, 3% que deixam de pagar. Então, vou fazer uma porcentagem aí de 3%. Tá? Não adianta eu colocar 10%, porque aí eu estarei, né, vamos supor assim, superfaturando alguma coisa, né? Que possa possivelmente lá no fundo falar assim: eu tive um lucro, ganhei a mais porque eu recebi a mais. Não, você não ganhou a mais, né? Estava dentro do seu histórico receber esses valores. Então não adianta a gente colocar um valor muito alto, uma porcentagem, né, muito alta, se o seu índice, né, se o seu histórico de, de inadimplência é baixo. Senão você estaria maquiando o seu balanço, né? Aí falaria, vocês poderiam usar isso para falar para os seus clientes, né, para os investidores, que vocês têm um trabalho, né, de recuperação das pessoas que não pagam, tá. Então, coloquem uma taxa real, que é o histórico da empresa em que vocês trabalham, tá? Então, provisão para credores de liquidação duvidosa nada mais é do que a gente fazer uma projeção, né, uma provisão para futuros calotes que a gente venha, né, a ter. Então, se a gente trabalha com vendas a prazo, tá, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Porque nós podemos ter clientes, né, que não paguem, né? E na maioria das vezes são aqueles clientes que compram muito, né, e deixam de pagar o carnê, pagar a fatura, né, e assim sucessivamente. Então a gente faz esse lançamento para perdas futuras, caso isso aconteça, tá? Se não acontecer, depois a gente faz a reversão dessa provisão. Mas vamos ver os lançamentos. Então aqui um exemplo. A empresa tem R$ 35.000 referente a duplicatas a receber e estimou uma perda referente a não recebimento de 3%. Né? Contabilizar a provisão de crédito de liquidação duvidosa. Então, vou debitar despesa com provisão para credores de liquidação duvidosa, 3%, né? Então, 1.050 é uma conta de resultado isso. Tá? Uma conta de resultado.
Poderia colocar apenas provisão para credores de liquidação duvidosa, mas se quiser colocar despesa com provisão, não tem problema. 1.500, crédito, tá? Esse crédito aí, tá? É a conta redutora. Provisão para credores de liquidação duvidosa, R$ 1.050. Ela é uma conta patrimonial e ela vai entrar lá no meu ativo circulante, abaixo da conta duplicatas a receber no meu balanço patrimonial. Então vai ter a conta duplicatas a receber, tá? E embaixo provisão para credores de liquidação duvidosa. Então o lançamento é esse: despesa com provisão para credores de liquidação duvidosas, débito; crédito, provisões para credores de liquidação duvidosa ou provisão para credores de liquidação duvidosa. E o valor, né, R$ 1.050, referente a esse exemplo, né, de 3% de 35 mil. Então vou pegar quanto que eu tenho para receber. Então eu tenho para receber 35 mil. Então eu já fiz uma provisão que R$ 1.050 eu não vou receber. Então caso eu não receba R$ 1.050, já estaria contabilizado esse prejuízo no meu demonstrativo, tá? Outra coisa também, tá? Da mesma forma que a gente não pode colocar uma alíquota muito baixa ali, uma estimativa muito baixa, 10, 15, muito alto, 10, 15%, a gente também não pode colocar uma alíquota muito baixa, né? Então tem que tomar cuidado, ver o histórico dos últimos anos, pega aí 3 anos e faça um histórico para saber qual que é a porcentagem de inadimplência que tem na nossa empresa, tá? Então, tome muito cuidado com relação a isso, para não colocar nem muito alta e nem muito baixa. Mas o lançamento é débito, despesa com provisão, crédito, provisão para credores de liquidação duvidosa, R$ 1.050, abaixo da conta, tá, de duplicatas a receber. Aqui, tá, aqui só um exemplo, tá, do meu ativo. Então nós temos ativo circulante disponível: caixa, banco, conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata. Aí embaixo nós temos clientes, duplicatas a receber, 35 mil. Então vem embaixo de duplicatas a receber a conta provisão para credores de liquidação duvidosa, R$ 1.050. Então já está mencionando que essa provisão, esse valor, está reduzindo da duplicatas. Por isso que a gente precisa colocar a conta e abaixo a conta redutora, porque aí menciona que é a redutora da conta acima. Se eu colocar provisão para credores de liquidação duvidosa lá embaixo, né, as pessoas, né, que não conhecem um balanço patrimonial não vai saber o que é isso. O que significa isso? Então a gente precisa colocar sempre abaixo da respectiva conta que está reduzindo. Depreciação, amortização e exaustão. Nós já trabalhamos depreciação, amortização e exaustão, então só reforçando: depreciação referente a bens materiais, a amortização bens e materiais, exaustão para recursos naturais. Então vou debitar despesa com depreciação, ou despesa com amortização, ou despesa com exaustão. Vou creditar depreciação acumulada e a conta, né, de qual bem está sendo redutora. Depreciação acumulada de veículos, depreciação acumulada de máquinas, depreciação acumulada de imóveis, tá? Aí vou colocar amortização acumulada, marcas e patentes, amortização acumulada, fundo de comércio, tá? Exaustão acumulada de ouro, exaustão acumulada de minério, exaustão acumulada de ferro, tá? Aqueles bens que vocês tiverem. Então isso nós já vimos, né? Então crédito, essa conta crédito, depreciação acumulada, né, é a conta redutora que vai lá no ativo, tá, imobilizado, lá no ativo não circulante e imobilizado. Despesa com depreciação, exaustão e amortização é uma conta de resultado, vai na minha RE e na minha DRE. Então ela vem na seguinte forma no balanço patrimonial. Então nós temos ativo não circulante imobilizado. Aí nós temos veículo, R$ 35 mil. Abaixo, depreciação acumulada veículos, R$ 2.000. Tá? Esses valores aí são aleatórios, tá, gente?
coloquei aí na hora só para modo de exemplo. Então, depreciação acumulada veículos, R$ 2.000, tá? Referente, né, a conta veículo. Aí nós temos máquinas e equipamentos, R$ 40.000. Então, depreciação acumulada máquinas e equipamentos, tá? Menos R$ 2.000. Então, quando a conta vem abaixo da outra, a gente já entende que está reduzindo da conta acima. Aí nós temos mina de ouro, 50.000, exaustão, mina de ouro, 10.000, né? Menos 10.000. Mina de ferro, 45.000, menos exaustão, acumulada mina de ferro. Aqui é mina de ferro, tá? Se tem um erro aí, mina de ferro. R$ 5.000, tá? Aí vamos lá para a amortização. Intangível, marcas e patentes. Então, R$ 100.000. Então, amortização, marcas e patentes, amortização acumulada, R$ 20.000. Então, tá caindo esse valor. Fundo de comércio, R$ 50.000. Então, amortização referente à amortização acumulada referente ao fundo de comércio, menos 5.000. Então, novamente, é a conta abaixo a conta redutora. Eu não posso somar, soma aí quanto tem de depreciação acumulada, R$ 4.000. Tá, mas R$ 4.000, quanto que é referente a veículo, quanto que é referente a máquinas? Então, eu preciso separar a depreciação de cada bem que eu tenho. Eu preciso separar a exaustão de cada recurso que eu tenho. Preciso separar a amortização de cada bem, cada fundo que eu tenho. Eu não posso somar todas as minhas depreciações e colocar a depreciação acumulada. Não posso somar todas as minhas exaustões e colocar a exaustão acumulada. Porque os investidores, os clientes, né, o administrador da empresa, ele vai querer saber quanto que é de cada conta. Quanto que esse veículo aí está valendo. Veículo 35.000. Então, contabilmente falando, né, ele só está valendo 33.000. Porque 2.000 é referente à depreciação, então já perdeu R$ 2.000 de valor. Tá? Então, tem que colocar conta separada de acordo com cada bem. Aí vamos para capital a integralizar ou capital a realizar, né? Dependendo de como é utilizado aí. Então, o capital a realizar é a parte do capital social que ainda não foi integralizado na empresa. Então, é aquele recurso que falta ser incorporado à empresa. Aí tem um exemplo aí. A empresa subscreve no contrato social um capital, né, social de R$ 2.000.000. Porém, faz a integralização de R$ 1.000.000. Ficando pendente a integralizar, a realizar, né, mais R$ 1.000.000. Então, isso significa que, quando ele abriu a empresa, ele falou que o capital social da empresa era de 2 milhões. Só que, quando ele abriu efetivamente, ele colocou apenas 1 milhão. Então, falta R$ 1.000.000 a integralizar, tá, na empresa. O lançamento ficaria dessa forma. Então, débito, a conta caixa, né? Coloquei conta caixa aqui como exemplo, mas poderia ser banco, outras contas, outros bens, tá? Débito caixa, porque entrou R$ 1.000.000 no meu caixa. Débito capital, né, a realizar. Está debitado porque ela é uma conta, né, redutora, uma conta retificadora do passivo, então ela é debitada R$ 1.000.000. Capital social, 2 milhões. Então a conta capital a realizar vem abaixo da conta capital social no patrimônio líquido. Vamos ver aqui. Então, aqui é o meu patrimônio líquido, tá? Então, nós temos o patrimônio líquido, a conta capital social, que é de R$ 2.000, né? E nós temos a integralizar ou a realizar R$ 1.000.000. Isso significa, para quem vê isso, eles já irão entender que só foi integralizado R$ 1.000.000, tá? Então, com essas informações, eles já irão entender que eu, como dono da empresa, tá, coloquei apenas R$ 1.000.000 na minha empresa. Tá? Está faltando ainda colocar R$ 1.000.000 na minha empresa. Aí quando, né, eu integralizar esse capital, né, vai ter lá capital integralizado,
e vou creditar a conta capital a realizar capital, né? Aí vou zerar essa conta, tá? Então, tá lá, conta capital social 2 milhões, abaixo, capital a realizar 1 milhão. Nós poderíamos ter colocado aqui também a conta capital integralizado, né? Então, capital integralizado, R$ 1.000, 1 milhão de reais, desculpa, e embaixo, tá? Capital, né? Ou abaixo do capital a realizar 1 milhão de reais. Ficaria capital social 2 milhões, menos capital a realizar ou a integralizar 1 milhão, e abaixo capital integralizado 1 milhão de reais. Mencionando que só foi integralizado 1 milhão de reais. Tá? Então essas são as contas, tá? Redutoras, tá? As principais contas redutoras que nós temos no ativo e no passivo. No passivo, como eu mencionei lá no início, poderíamos ter utilizado a conta prejuízo, né, que é uma conta redutora, a gente apura o resultado, lucro ou prejuízo, tá? Aí se tivesse prejuízo é uma conta redutora. Então, tudo de bom para vocês, boa noite, tá? Bom descanso e até o nosso encontro. Até mais, gente, fique com Deus.